Os mercados, gente, da América Latina vem ganhando destaque nas últimas semanas. O Ibovespa já registra ganhos de 2 dígitos somente nesse começo de ano. É sobre esse momento do índice brasileiro que eu converso agora com o Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets. Já está aqui comigo, Zero Markets Brasil. Meu querido, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa programação, Marcos. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder participar. Vamos tentar entender um pouco dessa movimentação, porque quando a gente vê esse clima de festa, né, foi literalmente um sextou na última sexta-feira no Ibovespa, mas isso não vem acontecendo somente desde essa semana. Esse movimento é muito claro, né, com a virada para 2026 e não é só para o Brasil. Por mais que a gente tenha o Ibovespa disparando muito, a gente tem outros emergentes liderando esse ranking dessa busca dos investidores por emergentes desse momento. Mas olhando especificamente para o nosso Ibovespa, subindo quase 3% aqui nesse mês de janeiro já, Marcos, esse movimento tem fundamento? Ou isso é muito claramente uma janela tática de curto prazo? Eu te pergunto isso porque quanto maior seja um movimento pontual de curto prazo, maior também pode ser a correção, né? Correto, eu vejo muito fundamento. Acontece que se a gente for dar uma olhada um pouco mais para trás, fechamos o ano muito bem, né? Quem diria que a gente ia iniciar um ano tão bem assim também? Bom, primeiramente a gente vamos lembrar que no ano passado quase todo e com intensidade no segundo semestre, muito se falava em bolha nas ações dos Estados Unidos, bolha de tecnologia, bolha de criptomoedas, tudo estava meio inflado, muito precificado para cima, né? E falava bolha, bolha para cá, bolha para lá, ok. Fora isso, tem o adicional da questão das guerras tarifárias, as guerras comerciais, que o Donald Trump insiste a todo momento em retornar com isso. Com isso, criou o sentimento de Sell América, que é basicamente vender as ações dos Estados Unidos e reposicionar. O investidor está redirecionando seus investimentos para ativos físicos, commodities e mercados emergentes. Está buscando outros mercados, outras alternativas, já que os Estados Unidos, né, aparentemente está muito inflado, né? Muito se falou de bolha. Então, esse é um dos fatores que eu vejo, né? Com certeza tem esse redirecionamento. Outro fator, sem dúvida nenhuma, são juros, né? Juros nos Estados Unidos vinham caindo. Ano passado se falava muito nessa sequência, nesse ciclo de queda dos juros. Só que, mesmo com a pressão de Donald Trump, né? A gente talvez vai ter nessa próxima semana, talvez nas próximas, o nome da nova cadeira do diretor do Banco Central americano. E a gente imagina, mesmo com a pressão para cortar mais juros, está precificado esse ano apenas mais 2 cortes, ou seja, seria o fim do ciclo. Então, com isso, as ações vai perdendo, vai caindo aquele hype de se posicionar antes ali com a taxa de o risk-free, né? A taxa livre de risco cai em queda, as ações vai acabando perdendo esse fôlego aí daquele momento de tentar se posicionar antes do ciclo acabar. Bom, fora isso, né, sem dúvida nenhuma, a cereja do bolo, o final é o acordo Mercosul, né, com a União Europeia, que apesar de ainda estar um pouco naquele vai e vem, mas vai sair. Então, esse acordo, sem dúvida nenhuma, dá ainda aquele empurrão a mais que faltava para o investidor buscar aí se posicionar na América Latina. Sem dúvida nenhuma, esse acordo vai botar a gente lá na frente, quando a gente fala nessa questão de comercial, né? Sem dúvida nenhuma, todo mundo está querendo surfar, se posicionar antes do movimento acontecer. E como que você tem analisado também o impacto disso no câmbio, Marcos? Porque a gente tem o ganho em dólares ali sugerindo uma melhora estrutural, né, nessa movimentação. É isso mesmo ou isso está muito mais ligado agora a uma combinação, né, de bolsa forte com real apreciado? Quando o investidor ele sai dos Estados Unidos, ele vende dólar, né? Quer investir no Brasil, ele vende dólar, compra real. Então, todo o movimento de saída do investimento dos Estados Unidos acaba depreciando ali o valor da moeda americana e valorizando a dos outros países. Então, a gente tem esse movimento aí acontecendo não só de agora, né? O ano passado inteiro a gente viu esse movimento e agora a gente pensou que poderia estar chegando num fim, mas não, está pegando força novamente. O ouro renovando mais máximas, a gente pensa que já estava no fim, já estava precificado, está muito caro, mas não, o movimento continua. Essa é a ideia, o apetite ao risco, inclusive
Está alto, mas não muito mais direcionado para o mercado americano. O mercado americano surfou, sim, uma alta muito forte. As ações americanas, elas inflaram e começou muito essa narrativa de bolha. Bolha, bolha, bolha para cá, bolha para lá. Ok, né? Cansaram de tanto ouvir questão de bolha, agora estão reposicionando, mesmo com um apetite ao risco ainda, tem proteção, estão buscando ouro. Mas mesmo com o apetite ao risco, estão tirando, né? Estão direcionando, não tem nem uma liquidação, né? Não diria nem que estão tanto, como é que eu diria, realizando os lucros nos Estados Unidos. Não está caindo tanto ali os Estados Unidos. Só não está tendo só a performance igual. Então, os novos investimentos estão tentando mudar aí para esses ativos aí da América Latina, em mercados emergentes e até commodities. E os setores que estão puxando esse movimento, Marcos? É um rally concentrado ou essa alta tem sido disseminada entre papéis com mais oportunidade, talvez mais descontado? Como que você tem avaliado aí os setores que estão conseguindo surfar mais nessa onda positiva aí de entrada de capital estrangeiro? Quando a gente fala de Brasil, a gente tem ali um movimento ainda mais expressivo, uma força a mais, que é o possível início do corte das taxas de juros, né? De um ciclo. Inclusive, temos Copom essa semana, podemos aí, quem sabe, ter a sinalização do início do corte, imagino que possa vir. Caso, né, com isso, os investidores eles querem o quê? Se posicionar antes. Nesse cenário de juros altos, né, de posicionamento para essas ações, a gente tem uma melhora, sem dúvida nenhuma, significativa aí em bancos. O setor bancário se destaca bastante. Começa, talvez, a ter um fluxo maior para o varejo, que tendo cortes de juros, melhora para o varejo também. A gente pode ter uma melhora também, por exemplo, Petrobras, com essa questão aí de conflitos geopolíticos, né? A gente sabe que o petróleo acaba oscilando muito, então a gente tem uma melhora para cá, uma melhora para lá, Vale, setor de mineração. Então, estão vários setores no Brasil que têm essa sensibilidade, que talvez foram muito prejudicados, inclusive, com altas taxas de juros, e caso inicie um corte ali, comece um ciclo, que a gente espera, né? Inclusive vai ser o relatório Focus agora, a gente já tem uma precificação de alguns cortes aí até o final do ano, e a gente imagina que com esses cortes, né, essas ações que foram prejudicadas, principalmente varejo, por exemplo, tenham a ter uma melhora. Então, acaba tendo muita gente correndo para essas ações, já querendo se posicionar. Quem chega antes bebe água fresca. Então, todo mundo acaba querendo se posicionar antes de começar o ciclo. Depois que começar, já está acontecendo. Lembramos que o mercado ele precifica. Falando em precificação, Marcos, não dá para poder a gente, né, para a gente só amarrar aqui o nosso papo, não dá para a gente desconsiderar que estamos no ano eleitoral, 2026, e que durante muito tempo, nos últimos meses, a gente também viu uma preocupação com o cenário fiscal brasileiro pesando muito, né, na precificação de ativos. Parece que virou para 2026 e, por enquanto, os investidores simplesmente engavetaram, né, essa pauta. A agenda fiscal, política, incertezas institucionais ficaram realmente no segundo plano nesse fluxo global? Esse equilíbrio é sustentável nesse momento? Pode virar rapidamente, o que poderia ser um forte gatilho para isso? Não, grande risco para esse ano. Sem dúvida nenhuma, vai ter muita volatilidade. Eu acredito que como teve tanta especulação em dezembro, em janeiro, e a coisa está acontecendo tão rápido, eu acredito que o investidor também, ali no Brasil, também enjoou um pouco toda essa volatilidade em cima de narrativa, em cima de vai, não vai. A gente sabe que qualquer pesquisa eleitoral estava trazendo uma forte volatilidade e aumentando o risco. Isso, né, acredito eu, que encheu um pouco o saco e falou, acho que vai ficar um pouco mais para frente. Vão ter alguns desdobramentos, né? A gente já está vendo aí o partido da oposição já falando que vai derrubar o veto do Lula em relação às emendas, então já vai começando a criar ali alguma pressão em cima do governo. O governo também vai vir com algumas medidas populistas, provavelmente, e isso, sem dúvida nenhuma, aumenta o risco fiscal. E a gente, porém, por enquanto, até agora, a gente não tem ainda as chapas definidas, a gente não sabe realmente quem vai concorrer às eleições, quem vai poder ou não concorrer, inclusive. Então, até lá na frente, eu acredito que vai ter muito mais volatilidade, vai entrar isso muito mais no radar, como aconteceu ali em dezembro, que já começou a gente a sentir um pouco aquele impacto, mas talvez a gente vai voltar a sentir isso mais forte conforme vai chegando mais próximo das eleições. Por agora, aparentemente, realmente deu uma mornada, acho que o pessoal encheu um pouco o saco de tanta volatilidade em cima de coisa que não estava muito material, né? Estava muito abstrato.
Conversamos aqui então com o Marcos Praça, que é diretor de análise da Zero Markets Brasil. Marcos, meu querido, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Uma boa semana para você e até uma próxima. Muito obrigado, uma ótima semana a todos. Até mais.